Mostra esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Aleluia. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. A paz do Senhor, meus queridos, boa noite a todos.
Que possa o Senhor abençoar a cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a síndrome de Jonas. Deixe a sua Bíblia aberta lá no profeta Jonas. Tá? Enquanto isso, vamos compartilhar para todo mundo que a gente conhece aí, os nossos grupos, no seu Face, no seu WhatsApp, tá bom? Os seus grupos nas redes sociais. E daqui a pouquinho a gente vai começar a ministração dessa palavra tão importante para a sua vida. Você não pode perder. Eu tenho certeza que vai ser edificante, tá bom? Continua ouvindo esse louvor e já vai compartilhando aí para todo mundo em nome do Senhor, tá bom? Até já! Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Mais um pouquinho, vamos compartilhando, pessoal. Um abraço, Danilo. Deus abençoe, Danilo. Fica na paz, querido. Irmã Marieta, Deus abençoe. Irmã Ellen, a paz do Senhor, querida. Irmão Pedro, meu querido, Deus abençoe. Na paz do Senhor. Irmã Marieta, Jussara, missionária Jussara. Grande abraço na paz do Senhor. Vamos compartilhando. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu Vamos lá, pessoal, compartilhando. Com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
do teu altar, Deus, diante do teu altar. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas, a síndrome de Jonas. Nós vamos aprender na palavra de Deus algo que vai mexer conosco, vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua decisão também, tá ok? Mas eu quero cantar um louvor aqui com vocês que tem a ver com quando a gente pensa em voltar atrás. Essa música é antiga, mas ela é um clássico, né, que ficou na nossa música. E ela fala dos momentos que na vida a gente pensa em olhar para trás. Assim como Jonas pensou em olhar para trás, resolveu olhar para trás e Deus o surpreendeu. Assim também o Senhor possa surpreender a sua vida nos momentos que você pensar em olhar para trás, ok? Então essa música fala assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém? Glória a Deus, pessoal. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo na benção aí? Danilo tá aí, graças a Deus, assistindo esta live aí. O pessoal vai estar acompanhando agora. Deixe sua Bíblia aberta em Jonas, capítulo 2, livro do profeta Jonas, capítulo 2, e vamos lá continuar compartilhando aí, para que mais pessoas sejam alcançadas com esta palavra, que pode fazer toda a diferença na vida delas. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus por si só tem poder para transformar e para nos dar a direção.
Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Enquanto isso, nós vamos interagindo aqui. Deus abençoe Elisete Castro. Bem-vinda. Vamos lá então. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Até aqui apenas. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meu povo. O que diz aqui a palavra do Senhor? A síndrome de Jonas é o que nós queremos falar hoje. Primeiramente, Jonas é um profeta de Deus. Gostaria de que você acompanhasse esse contexto. Ele era um profeta de Deus, portanto a sua missão era falar o que Deus mandava. O que Deus mandasse ele falar é o que ele tinha que falar, o que Deus mandasse ele fazer é o que ele tinha que fazer. Mas houve uma ordem de Deus que ele não quis obedecer. Ele tentou fugir da presença de Deus. E Deus o havia mandado para Nínive, a capital da Síria, e ele pegou uma embarcação para Tarsis, que seria totalmente oposto e bem distante da missão que lhe tinha sido dada. E no meio dessa fuga aconteceu algo que Deus interveio e lhe ensinou a voltar ao seu ofício. Então, primeiramente, houve na vida de Jonas, a síndrome de Jonas é a tentativa de fugir. Jonas tentou fugir de Deus. E nesta fuga, algumas verdades me chamam a atenção. Algumas anotações foram feitas aqui. Eu gostaria que você pensasse. Primeiramente, essa fuga representa uma fuga da verdade. Que Deus está ordenando a Jonas, está lhe dando uma ordem direta, e ele foge dessa verdade, disso que Deus quer realizar. Ele quer ir para uma outra realidade, uma outra visão, diferente daquela que Deus estava lhe dando. Porque aquela direção que Deus estava lhe dando não era o que ele esperava, e não era o que ele queria, não era da sua vontade. Então ele tenta fugir. Então a síndrome de Jonas é a síndrome da fuga.
é quando a pessoa recebe uma direção, ele tem a palavra de Deus na vida, ele tem a orientação de Deus, mas ele tenta ir para o oposto. Os discípulos de Jesus, os servos de Cristo, muitas vezes têm a tentação de voltarem atrás, de saírem daquilo que Ele está direcionando. Então, nós somos os discípulos do Senhor, e discípulo é aquele que vai atrás, aquele que vai após. Então, o Senhor vai na frente e a gente vai atrás, mas às vezes o caminho que o Senhor ensinou, e o caminho que Ele quer que a gente ande, a gente muitas vezes está querendo dar uma volta, que está querendo ir por outro caminho, por uma direção diferente, porque a gente não está querendo, ou não está querendo se adaptar à verdade do Evangelho. A gente está querendo que o Evangelho se adapte à nossa vontade. A síndrome de Jonas é a fuga da verdade. E hoje não são poucas as pessoas que estão fugindo da verdade. Então, onde a verdade lhe toca, onde a verdade em vez dele se vingar, ele tem que perdoar, ele quer fugir dessa realidade. Porque não é da sua vontade perdoar, não é da sua vontade reconciliar. Então ele fica fugindo, como Jacó também fugiu do seu passado, fugiu do seu irmão, fugiu das suas mentiras a vida inteira, e um dia teve que encontrar-se com Deus. A síndrome de Jonas é a síndrome da fuga da verdade. Muitos de nós fugimos da verdade. Às vezes fugimos da verdade por medo da verdade. Porque Nínive era para Jonas, naquela época, Nínive representava a crueldade e a malignidade. Porque quando o povo da Assíria capturava outra nação, vencia uma nação, sobrepujava uma nação, eles faziam atrocidades com as pessoas. Eles decapitavam, eles matavam de mortes terríveis, assim implantando o terror. E Jonas não queria que este povo se convertesse. Eles não queriam que viesse uma mensagem de Deus para este povo, uma mensagem de arrependimento. Jonas queria uma mensagem de juízo. Jonas, na verdade, tinha medo de pisar em Nínive. Dá a entender que ele fugiu da verdade porque também tinha medo. Porque quando os ninivitas pegavam alguém que eles consideravam seu inimigo, eles faziam atrocidades, eles torturavam, eles matavam da pior forma possível. Isso gerava medo. Muitas vezes nós fugimos da verdade por medo da verdade, por medo do confronto, por medo do tratamento, porque o tratamento é o confronto com aquilo que realmente eu sou e vai bater de frente. O Evangelho de Cristo não massageia o ego, ele confronta o pecado. E quando nós somos confrontados, só nos resta uma coisa: mudar, nos arrepender, trazer para a luz aquilo que Deus quer tratar. E nós temos medo de vir para a luz, nós temos medo de trazer à luz aquilo que está acontecendo com a gente tem medo de falar sobre aquilo que está acontecendo com a gente, com os nossos terrores, com os nossos pavores internos. Então a síndrome de Jonas representa a fuga da verdade por medo da verdade. Mas o Senhor Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele também disse que quando viesse o Consolador, e ele já veio, ele os conduziria em toda a verdade. Em toda a verdade. Aleluia. Porque para Deus todas as coisas são nuas e patentes. Nós é que precisamos descobrir a verdade dentro de nós. A verdade revela quem nós somos e onde precisamos melhorar, onde precisamos de mudança. A verdade dói, mas ela é pura, ela é que liberta. Jesus é a verdade e Jesus é a luz. E quando Cristo entra na nossa vida, a verdade a nosso respeito, ela é manifestada. Então nós vamos seguindo a Ele, pela luz dEle, então nós saímos das trevas e do nosso medo. Jesus é libertador, Ele é salvador.
Então, nós precisamos tomar o cuidado de não estar vivendo a síndrome de Jonas, que apesar de ser profeta, você já pode ser um profeta, você já pode ser um pastor, você já pode ser um líder, você já pode ser uma pessoa que recebeu bastante da parte de Deus, mas na verdade ainda está fugindo. Pode ser que você está me assistindo agora por esta live, mas você tem medo de ser confrontado em uma determinada área da sua vida. Cuidado com a síndrome de Jonas, porque Jonas, eu acho que ele não leu o Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Não tem como fugir de Deus. Porém, na síndrome de Jonas, ou seja, essa enfermidade, esses sintomas na vida do ser humano, ele é comum. Nós pensamos que podemos escapar do propósito, porque pensamos que podemos escapar daquilo que Deus realmente está determinando para a nossa vida, aquilo que Deus está ordenando para a nossa vida, aquela missão que Deus está chamando, e Ele insiste que seja contigo, Ele insiste que seja você. Quem me entende? Quem está compreendendo aí? A síndrome de Jonas é a síndrome da fuga, a fuga da verdade, tentando fugir de Deus. Quantas pessoas estão tentando fugir de Deus nesses dias? Quantas pessoas estão com as suas mentes confusas, preferindo não dar atenção à voz de Deus, mas procurando uma maneira de distrair a sua mente, de fugir daquilo que Deus está trabalhando para a sua vida, de fugir da realidade do que Deus está fazendo em sua vida, de fugir do confronto e da missão que Deus está dando à sua vida, com medo, distraindo a sua mente, fugindo do propósito. Mas uma coisa é certa, deixa eu te falar uma coisa, essa síndrome é a síndrome do medo, é o medo de obedecer e pagar o preço, porque obedecer tem consequências também, obedecer tem resultados também, e esses resultados nem significa que são todos de acordo com o que eu quero. Medo de obedecer e pagar o preço dessa obediência. Mas o preço do Evangelho, o preço da cruz foi pago. Mas em nós existem coisas que são preciosas. Por exemplo, a nossa vontade muitas vezes é preciosa e ela tem que ser renunciada. Isso é um preço. Renunciar é um preço. Jonas tinha que renunciar à sua vontade naquele momento. Mas ele tinha medo. Medo de chegar e ter uma consequência por obedecer. Só que tem um detalhe. Tudo que nós fizermos tem consequência. Obedecer tem consequência. Desobedecer tem consequência. E é melhor as consequências da obediência do que da desobediência. Porque a obediência traz a proteção de Deus. A obediência traz a salvação de Deus. A obediência traz a graça de Deus. A obediência traz a glória de Deus. A desobediência traz juízo. A desobediência traz prejuízo. A desobediência traz derrota e fracasso. A síndrome de Jonas é a tentativa de fugir de Deus, é a fuga da verdade por medo, medo de obedecer e pagar o preço, mas também medo de obedecer e fracassar. Você acredita que tem pessoas que fracassam antes de tentar? O fracasso já está na sua mente, já está no seu
coração, então não vou nem tentar, porque eu tenho medo de fracassar. Querido, você pode de repente estar na fila, né, para uma vaga de emprego, um emprego bom, importante, e você olha aquela multidão e você pensa assim: eu não vou nem ficar na fila, porque quem sou eu? Já tenho medo de não dar certo, já põe um obstáculo. O medo de falhar na sua missão, o medo de fracassar na sua missão. Eu vou te falar que o Senhor, Ele não quer que a gente enterre o que Ele nos deu, porque Ele não se agrada de quem enterra o que Ele deu. Os discípulos do Senhor Jesus não são os que recuam. Os discípulos de Jesus são os que vão até o fim, até as últimas consequências. E aí o que acontece? Você como discípulo, eu como discípulo do Senhor, o Senhor nos dá, a um dá 5 talentos, a outro dá 2 talentos, a outro dá 1 talento. O que tem 5 multiplica e junta mais 5. O que tem 2 ganha mais 2 e acrescenta. O que tem 1 fica com medo de perder esse 1. E com medo de perder esse 1 ele não faz nada. Ele se torna um inútil. Ele não produz. Ele enterra aquele 1 com medo de fracassar. E quando o Senhor volta, Ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas. E aí o Senhor vai querer o que? Resultado. Porque Ele não deu algo para um incompetente. Você não é incompetente. Jonas não era incompetente. Nós não precisamos fugir, porque quando Deus te chama, Ele sabe o que você pode fazer através da graça dEle, através do Espírito Santo dEle. Deus capacita você. Então não tenha medo. Se você é um escolhido, você foi chamado por Deus para fazer parte do seu povo, para ser um discípulo de Jesus, você não fracassará. Pode ter um ou outro fracasso, mas na vida não. No final a vitória é nossa, em nome de Jesus, porque quem vencer vai andar com Ele de branco na eternidade. É só permanecer fiel a Ele. Permanecer na obediência. Ele disse, sabe o que? Para aquele servo que enterrou o talento, quando ele voltou, na parábola fala que quando aquele senhor voltou, ele disse, servo, para o que ganhou 5 talentos, ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Para o que tinha 2 talentos, ele disse a mesma coisa, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Mas para o que tinha 1 e enterrou, ele disse, servo mau e negligente. Poderia ter colocado pelo menos meu dinheiro num banco, que eu receberia o meu com juros. O Senhor está dizendo nesta parábola que quando Deus investe na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, de um ser humano, Ele requer frutos. Requer frutos, sabe por quê? Porque Ele te deu toda a capacidade, Ele te deu o Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo precisa frutificar e aparecer na nossa vida, como discípulos de Cristo. Basta nós confiarmos nele. Ah, glória a Deus, o Senhor confiou em mim, o Senhor confiou esse talento na minha mão, confiou essa missão a mim, confiou essa missão à igreja, confiou essa missão a mim que me sinto tão pequenino, mas eu sei que eu tenho uma missão e eu vou fazer o meu melhor para dar fruto para o Senhor. E aí quando Ele voltar, não importa, ainda que for um pouco de juros, Ele vai se agradar e dizer, servo bom e fiel. Porque não é a quantidade do que se faz, e sim a fidelidade do que se faz. Quem está me entendendo? Não é a quantidade do que se faz, e sim a fidelidade naquilo que se faz. A síndrome de Jonas é a tentativa de fugir de Deus. É a fuga da verdade. Por medo. Medo de obedecer e pagar o preço. Medo de fracassar na missão. E tem alguns que têm o medo de ser infeliz. Eu vou me entregar para Deus, mas parece que não é a vida que eu sonhei.
Algumas pessoas estão mudando a direção, procurando a felicidade, e a felicidade na desobediência. Porque Jonas, ele está fugindo ali daquela missão, ele está fugindo da infelicidade, porque ele não queria viver aquilo. Então vamos dizer assim, eu não posso ser feliz em Nínive, onde Deus está mandando, eu vou procurar felicidade em Tarsis. Meu Deus, a busca da felicidade está confundindo as pessoas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A felicidade é a proposta de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus, ele suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. Lembre das promessas que Deus fez, que são infalíveis. Lembre das promessas que Deus fez, que na glória, aleluia, você vai ser extremamente feliz. Então, não tenha medo de servir a Deus pensando que vai ser infeliz. Vai ter luta, sim, mas a proposta de Deus tem que te trazer alegria. A promessa de Deus tem que trazer alegria. A felicidade do Senhor é a paz que o mundo não pode dar. As promessas deles são coisas que o mundo não pode te dar. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é dentro, não é em volta. Em volta está tudo em guerra, mas dentro tem que ter paz. E isso deve trazer felicidade, de verdade. A felicidade não está do lado de fora, a felicidade está dentro da gente. Nós a encontramos quando encontramos o propósito da nossa vida, como encontramos a missão da nossa vida, como encontramos a razão da nossa vida. E a razão da nossa vida é o nosso Senhor, é o nosso Criador. Ele tem uma missão para mim, ele tem um propósito para mim, ele tem promessas para mim, ele tem um futuro para mim. E ele me escolheu para glorificar o seu nome enquanto estiver nessa terra. E como é que eu glorifico a ele? Não fugindo da verdade, não fugindo dele, não fugindo da missão. É hora de se mostrar para a obediência e não para o medo, não para a fuga, na busca da felicidade, uma felicidade passageira. Felicidade em quê? Um momento de felicidade ou de alegria, de prazer, para depois uma eternidade de choro, não é sábio. Então, a síndrome de Jonas se afasta de Deus. É a tentativa de fugir de Deus. É a fuga da verdade por causa do medo. A fuga da verdade por medo de obedecer e pagar o preço. É fugir da verdade com medo de fracassar na missão. É fugir da verdade com medo de ser infeliz. Então, a fuga de Jonas é a fuga da verdade, mas também é a fuga da paz interior. Pode crer. Depois que Jonas desobedeceu, sabe o que aconteceu com ele? Ele está fugindo da paz, porque quando você obedece a Deus, o grande benefício é que você tem paz com Deus. Quando você não foge daquilo que Deus tem para você, da missão que Ele está te dando, você tem paz com Deus, irmão. Você tem tranquilidade, você deita e dorme, mesmo no meio da tribulação. Jesus estava aquela tempestade lá sacudindo o barco, os discípulos apavorados, e Jesus dormia no barco. Ele não está preocupado com a tempestade, ele está em paz com Deus. Mas sabe o que aconteceu com Jonas? Quando ele está fugindo de Deus, ele está fugindo, na verdade, da paz interior. Sabe o que acontece com ele? A vida dele começa a descer. Olha só que interessante. Depois que ele desobedece, ele foi descendo gradativamente. Primeiramente, a palavra de Deus diz que Jonas desceu para o porão do navio.
ele não ficou com o pessoal no convés. Ele desce para o porão. No porão do navio, Jonas entra em depressão, porque ele começa a dormir. O sono de uma pessoa, muitas vezes, representa a sua depressão. Ele não tem vontade de nada. A vontade dele é deitar e dormir e não quer fazer mais nada. A pessoa deprimida fica na cama. A pessoa deprimida não quer comer, não quer tomar banho, não quer fazer nada. Ele quer ficar deitado, dormindo. Jonas vai se aprofundando na sua degradação. Ele desce ao porão e depois desce na depressão. E depois disso, dessa desobediência, ele desce para o fundo do mar. Porque quando aqueles marinheiros que são também religiosos, eles fazem uma espécie de sorteio para descobrir por que está acontecendo aquela tempestade. Porque quando Jonas está fugindo naquele navio para Tarsis, Deus envia, a Bíblia diz, uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade contra aquele navio. E os homens que seguiam outros deuses ali, eles entenderam, perceberam e discerniram que aquela tempestade não era comum, não é normal, não é daquela época, não era para ter. Então eles começam a consultar suas divindades. E nesse sorteio aí, né? Sabe o que acontece? Nesse sorteio cai a sorte sobre Jonas. E aí eles vão até Jonas e perguntam: quem é você? Quem é seu Deus? De onde você veio? Que povo você é? Aí Jonas começa a voltar a se lembrar de quem ele é. Perdeu a identidade, perdeu tudo. E quando Jonas diz: eu sou profeta, sou servo de Deus, sou de Israel e tal. Então os marinheiros ficam falando: o que você fez? Ele diz assim: não, estou fugindo de Deus. Me joga no mar que essa tempestade vai passar. E os marinheiros jogaram Jonas no mar, a tempestade foi embora. Mas o que acontece? Aí chega o capítulo que a gente leu. Deus envia um grande peixe que engole Jonas. E agora, Jonas está no ventre do peixe. E a situação de Jonas é dramática. Quando nós fugimos da direção de Deus, deixamos de seguir Jesus como convém. Quando nós tentamos fugir diante de Deus, nossa vida desce. E chegamos na situação mais dramática possível. Porque Deus nos deu uma ordem direta. Jonas está no ventre do peixe. E a palavra de Deus diz assim. Vamos ler aqui no capítulo 2 de Jonas. Versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. A situação dramática de Jonas é a seguinte. Em primeiro lugar, ele está num lugar imundo. Ele está nas entranhas do peixe. Ele está na imundícia. Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, muitas vezes nós também acabamos dentro da imundícia, dentro do pecado, dentro de tudo o que não é santo, dentro da podridão. Jonas vai afundando no ventre desse peixe. Não somente ele está num lugar imundo, nas entranhas do peixe, mas também ele está na escuridão. Jonas fugindo de Deus, fugindo da luz, ele entra nas trevas. Dentro do peixe não tem luz. No ventre do peixe ele está em escuridão. Assim é o homem e a mulher que fogem do propósito de Deus, que fogem do Senhor. Ele entra em trevas. Ele vive em trevas, envolto à escuridão. Essa é a situação dramática de Jonas.
Essa síndrome de Jonas leva as nossas vidas para o mais baixo, o mais profundo dos abismos e das trevas e da imundícia. Não somente isso, mas também, aqui diz no capítulo 2, no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Essa angústia de Jonas é a angústia da solidão. Jonas se encontra só. Ele há pouco tempo estava no meio da multidão, há pouco tempo ele tinha comunhão com Deus, e agora de repente ele se vê na imundícia, nas trevas e sozinho. Ele se sente só. Essa é a sua situação. No versículo 2, na segunda parte, diz assim: e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Em outra tradução diz da morada dos mortos, e em outra tradução diz da sepultura. Então Jonas, agora ele se vê na imundícia, na escuridão, na solidão e na sepultura. Ele se sente uma pessoa morta. Quando nós fugimos de Deus, quando nós fugimos do propósito de Deus, quando nós tentamos fugir da presença de Deus, nós morremos. Porque Jesus é vida. Jonas está saindo, se sentindo na sepultura. E aí no versículo 3, olha só, a vida dele está descendo. Versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, o fundo do poço. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta do propósito de Deus, quando se afasta da comunhão com Deus, nós descemos. E nós descemos até o fundo do poço. Porque Deus, Ele está nos chamando. E o fundo do poço é o lugar que não tem mais para onde descer. E aí Jonas, finalmente, ele olha de novo para Deus. Ele olha para cima e ele diz para Deus o seguinte: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 6. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa, apesar de tudo isso, Deus ouve o clamor. Mesmo que você se afaste do propósito de Deus, sendo um servo de Deus, chamado por Deus, você se afaste da missão, se afaste do Senhor, por mais imundícia, por mais profundidade, por mais fundo de poço que você esteja, se você clamar, Deus ouve. Não importa como você esteja, não importa onde você vá, Deus ouve. A situação de Jonas era dramática, mas ele conseguiu ainda, lá desse inferno que ele sentia, desse sofrimento e angústia indizível, Jonas clamou. E nessa noite, eu quero te dizer, Jonas, a síndrome de Jonas é a síndrome da tentativa de fugir de Deus. Não somente isso, mas também essa tentativa de fugir de Deus nos leva a uma situação dramática. Mas Deus ouve. E sabe o que Deus faz? Deus faz Jonas voltar. Nessa noite, se você está se afastando de Deus, ou se afastou de Deus, volta, Jonas. Volta, Jonas. Volta, Jonas. Volta para o propósito. Volta para a missão. Volta para o teu Deus. Volta para o teu Senhor. Deus vai te usar de novo para alcançar outras pessoas. Deus vai te levantar de novo, como levantou Jonas, fez o peixe vomitar na praia. Jonas pregou em Nínive e toda a nação se converteu. Deus está te chamando, volta, Jonas, porque Deus quer te usar sobre a vida de outros.
Não seja infrutífero, não seja um morto, não fique no sepulcro. Clame ao Senhor, Ele vai te ouvir e vai te chamar de volta e vai te usar de novo e vai alcançar e salvar outros. Volta, Jonas. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Volta, Jonas. Essa é a palavra. Essa é a meditação, é o estudo, é a compreensão. Quando um discípulo que serve a Deus, de repente, foge da presença dele. Se afasta de Deus. Está na hora de voltar. Por acaso tem alguém aí que está distante de Deus, está fora do propósito de Deus, está querendo viver a felicidade longe da obediência de Deus, e você recebe esta palavra no seu coração e você quer voltar para Deus. O Senhor está vendo e agora Ele espera uma reação de cada um de nós. Onde você está, você deve pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus que volte a te usar, que volte a te levantar, que te coloque de pé, como profeta que você é, como homem e mulher de Deus que você é, como jovem de Deus que você é. Não importa onde você está e quão profundo abismo você foi, não importa quão longe você foi, você tem aonde voltar, você tem para onde voltar. Sabe o que eu percebo? Que Deus às vezes Ele age como a águia. Se você quer reconciliar, você fala, eu quero aí, fala aí, escreve aí, tenha coragem de fazer isso, porque é necessário enfrentar a realidade e a verdade. Nós vamos orar por sua vida e Deus vai te restaurar. Agora deixa eu falar uma coisa. Deus permitiu Jonas ir até o mais profundo abismo, mas quando ele clamou, Deus não deixou ele morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a águia faz a respeito dos seus filhotes? Ela constrói um ninho no mais alto lugar, na mais alta rocha. Embaixo dessa rocha, embaixo desse ninho, nada mais tem a não ser abismo. É muito alto. Só que a águia sabe que seus filhotes precisam voar e ela tem que ensinar esse filhote a voar. Então ela vai colocando o filhote bem na beira do ninho, esperando que ele pule para poder esticar suas asas e planar sobre o ar. Porque depende da sobrevivência, a sobrevivência dele depende dele voar. Ele é águia. A águia voa. Ele precisa voar. O propósito dele é voar. E quando a águia vê que ele não voa, ela toma coragem, porque o filhote tem medo também. Eu não vou pular. Eu não vou fazer. Eu não vou obedecer. Então a águia sabe que ele precisa aprender, ela empurra, ela cria coragem e empurra o filhote. E o filhote vai caindo, desesperado, sem saber como voar. Muitos conseguem, esticam suas asas, conseguem planar e aprendem a voar, mas outros vão despencando com tudo. Como a águia é veloz, antes que ele se arrebente no chão, ela dá um voo rasante e pega ele por baixo, sob as suas asas, e leva ele novamente ao lugar seguro. Deus não vai te deixar se arrebentar, mas você precisa aprender a voar. Deus vai te ensinar de um jeito ou de outro, Jonas, porque você nasceu para ser profeta, você nasceu para ser discípulo, você nasceu para adorar a Deus. Esse é o teu propósito de vida. Volta, Jonas. Jesus te ama. Volta hoje. Porventura tem alguém hoje que quer voltar para Cristo ou aceitar a Cristo? Dê aqui a sua informação. Diga, eu quero. Nós vamos orar por sua vida já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa música que nós vamos orar daqui a pouco. Fica comigo aí. Fica aí para orar com a gente. Deus vai abençoar a sua vida. Ok? Depois você compartilha mais esse vídeo aí para abençoar aquela pessoa que você sabe que está precisando
de ouvir uma palavra. Cuidado com a síndrome de Jonas, de tentar fugir da presença de Deus. Ok? Ouça essa música, um pedacinho dessa música para a gente orar. Medita aí nessa palavra. Medita nesse cântico. Oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo. Deus abençoe Felipe Boaz. Deus abençoe Manu Almeida. Tudo bem? Deus abençoe irmã Guilmar, irmã Edna. Débora, Deus abençoe sua vida. Que o Senhor possa ter abençoado a sua vida com essa palavra. Irmã Antônia, irmã Toninha, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe sua vida, minha querida. Diaconisa, Toninha, da Monte Sião, lá no Rio de Janeiro, em Vaz Alegre. Irmão Augusto, glória a Deus. Deus seja louvado na sua vida. Deus abençoe Eliette. Maria José Duarte, Deus abençoe. Irmão Dete, a paz do Senhor. Eliane Lopes, Deus abençoe. Maria Nazaré Rios, Deus abençoe. Glória a Deus. Até que o Senhor venha, Eu vou clamar até que o Senhor venha. eu não vou descansar. Eu não vou descansar até que o Senhor venha com a sua unção, com o seu poder, com o seu revestimento sobre a minha vida. Minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Amém. Glória a Deus. Até que o Senhor venha. Vamos clamar, queridos. Vamos orar neste momento. Vamos pedir que o Senhor venha nos ouvir, venha nos sustentar, venha nos fortalecer, nos ensinar a não fugir jamais da missão, jamais fugir daquilo que Ele tem para nós. Nós não vamos fracassar. Deus está conosco para nos ajudar a vencer e a ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, para a glória dEle. Amém? Por isso se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, tão especial, em que podemos ministrar esta palavra especial ao coração do teu povo, para fugir da síndrome de Jonas, Senhor, para escapar da síndrome de Jonas, a síndrome da tentativa de fugir da tua presença,
a tentativa frustrada de tentar se afastar do Senhor por medo, por não ser confrontado, por não querer a realidade. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e possa resgatar quantas vidas estão assim, Senhor, fora do propósito, fora da Tua presença, distantes do Senhor, que através dessa palavra o Senhor possa resgatar os seus filhos, resgatar este homem, esta mulher, esse profeta, esta mulher de Deus, esse jovem de Deus, meu Pai. Visita cada um no seu lar nessa noite. Ó Deus amado, restaura a saúde deste homem, a saúde desta mulher. Ouve a nossa oração, porque Tu és o Deus que opera tudo em todos, meu Pai. Abençoa esta família, restaura este lar, mas faz ele voltar, faz ela voltar para a Tua presença, porque o Senhor quer usar esta vida. Em o nome de Jesus nós pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, prazer enorme estar aqui, podendo transmitir essa mensagem, que você possa usufruir e ser ricamente abençoado. Siga-nos lá no nosso canal no YouTube, nossos irmãos do YouTube aí, nossos seguidores no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Você que não nos segue ainda, você que está aqui no Facebook, vai lá no YouTube da Igreja Evangélica Monte Sião Samambaia e você clica no sininho, se inscreve, curte e compartilha. Que Deus abençoe a sua noite em nome de Jesus. Amém e até mais. Amém.